de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar da Fundação Dorina Nowil para Cegos. Leitura de capa. Nome do livro: O Hino Nacional Brasileiro. Autor: Aldo Pereira. Sumário. Que é o hino nacional? Pasta 1. Faixa 1. A ordem das palavras. Faixa 2. Hino Nacional Brasileiro, primeira parte, versão oficial. Faixa 3. Hino Nacional Brasileiro, primeira parte, versão livre. Faixa 4. Hino Nacional Brasileiro, segunda parte, versão oficial. Faixa 5. Hino Nacional Brasileiro, segunda parte, versão livre. Faixa 6. Por que a ordem inversa? Faixa 7. Vocabulário. Faixa 8. Imagens e figuras. Faixa 10. Origem histórica do hino. Faixa 12. Algumas obrigações legais. Faixa 13. Pasta 1. Faixa 1. Que é o hino nacional? O hino nacional é um símbolo do Brasil, como se fosse um distintivo, uma insígnia. Quem vê a bandeira brasileira pensa no Brasil. Ela é um símbolo que representa o país aos nossos olhos. Já o hino é uma canção, uma poesia musicada e, portanto, símbolo poético e musical que representa o Brasil aos nossos ouvidos. O hino é chamado de nacional porque representa a nação brasileira. Nação brasileira é toda a gente que nasceu aqui, isto é, os naturais do Brasil, ou brasileiros natos, e também os estrangeiros naturalizados, pessoas que não nasceram no Brasil, mas que vivem aqui há muito tempo e juraram cumprir as mesmas obrigações cívicas dos brasileiros natos. O hino é também a mostra da cultura brasileira. Cultura de uma nação são suas artes e ciências, o modo como trabalha, sua língua, religião, história, costumes. Assim, o hino vale por amostra da poesia, da música e também das qualidades morais que a nação brasileira tem demonstrado em sua história. Por exemplo, no episódio da Proclamação da Independência, que o poema lembra já no começo. O hino mostra que o Brasil é grande pela enormidade do território, pela importância das riquezas naturais
e pela gente que vive aqui. Em suma, o hino diz que os brasileiros têm muitas razões para amar sua pátria, para orgulhar-se dela e para confiar que, unidos por esse amor, poderão legar grandioso futuro a seus descendentes. Faixa 2. A ordem das palavras. Para melhor compreensão do que diz o hino nacional, é preciso dar atenção à ordem das palavras em seus versos. Cada linha de um poema é um verso. Veja, por exemplo, que o verso "Ouviram do Ipiranga as margens plácidas" seria entendido com muito mais clareza se tivesse as palavras arranjadas na chamada ordem direta. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Nas páginas seguintes, a letra oficial do hino aparece comparada com uma versão livre em ordem direta. A versão oficial reproduz o poema publicado pelo Diário Oficial de 2 de setembro de 1971, inclusive pontuação. Mas aqui, a transcrição corrige 2 erros de revisão do texto oficial. 1. No Diário Oficial, se lê 2 vezes a grafia tem, quando o correto seria tem. 2. Na letra do Diário Oficial, o verso Terra Dourada, no segundo estribilho, aparece seguido de vírgula na primeira parte do poema, mas na segunda a vírgula é omitida. Como a grafia deveria ser igual nas 2 partes, a transcrição em ordem direta adotada aqui exclui a vírgula no verso citado. Note 3 outras diferenças entre a letra original e a versão explicativa em ordem direta. 1. Em ordem direta, os versos resultam brancos, sem rimas, e livres, isto é, com variação livre no número de sílabas e no ritmo. O capítulo Por que a ordem inversa, na página 10, explica o que são métrica e ritmo na composição poética. 2. No poema original, as letras iniciais de cada linha são maiúsculas, mas para maior clareza, a versão explicativa dispensa esse estilo gráfico. 3. Palavras grifadas que na versão em ordem direta aparecem entre colchetes não existem na letra original, mas servem para expor o significado subentendido de algumas passagens. Faixa 3. Letra oficial com várias orações em ordem inversa. Hino Nacional Brasileiro. Música de Francisco Manuel da Silva. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada. 1. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico obrado retumbante, e o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras 1000, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Faixa 4. Versão livre com todas as orações em ordem direta e sem maiúsculas obrigatórias no início de cada verso. 1. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico,
E nesse instante o sol da liberdade brilhou em raios fúlgidos no céu da pátria. Se conseguimos conquistar com braço forte o penhor desta igualdade, em teu seio, ó liberdade, o nosso peito desafia a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, se a imagem do cruzeiro resplandece, em teu céu formoso, risonho e límpido, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança desce à terra. És belo, és forte, colosso impávido, gigante pela própria natureza, e o teu futuro espelha essa grandeza. Ó pátria amada, Brasil, apenas tu, entre outras mil terras, és terra dourada. Pátria amada, Brasil, és mãe gentil dos filhos deste solo. Faixa 5. Letra oficial com várias orações em ordem inversa. 2. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Abre aspas, nossos bosques têm mais vida, fecha aspas. Abre aspas, nossa vida, fecha aspas. No teu seio, abre aspas, mais amores, fecha aspas. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. Brasil, de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Faixa 6. Versão livre com todas as orações em ordem direta e sem maiúsculas obrigatórias no início de cada verso. 2. Ó Brasil, florão da América, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras iluminado ao sol do novo mundo. Teus campos lindos, risonhos, têm mais flores do que a terra mais garrida. E assim como, abre aspas, nossos bosques têm mais vida, fecha aspas. Também, abre aspas, nossa vida, fecha aspas, no teu seio tem, abre aspas, mais amores, fecha aspas. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. Brasil, o lábaro estrelado que ostentas, seja símbolo de amor eterno, e o verde louro dessa flâmula diga, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a clava forte da justiça, verás que um filho teu não foge à luta, nem quem te adora teme a própria morte. Ó pátria amada, Brasil, apenas tu, entre outras mil terras, és terra dourada. Pátria amada, Brasil, és mãe gentil dos filhos deste solo. Faixa 7. Por que a ordem inversa? Com os versos na ordem direta, o significado da letra do hino parece muito mais claro do que no texto original. Por que então o autor teria preferido escrever tantas orações em ordem inversa? Ele tinha pelo menos 3 razões para isso. 1. Dar mais solenidade ao que diz a letra. Quem vai a um casamento ou a alguma outra cerimônia procura usar roupa melhor do que a de todos os dias. Do mesmo modo, há ocasiões que exigem linguagem mais solene. Quando escreveu o poema, o poeta sabia que o hino deveria sempre ser cantado em atitude cerimoniosa. 2. Facilitar o uso de certas rimas. Por exemplo, note na primeira estrofe, bloco de versos, que a última palavra do segundo verso, retumbante,
rima com a última do quarto verso, instante. O segundo verso, de um povo heróico obrado retumbante, não rimaria com o quarto se estivesse em ordem direta. Obrado retumbante de um povo heróico. Com a liberdade de alterar a ordem das palavras sem causar mudança no significado da oração, o poeta pode deslocar para o fim de um verso alguma palavra que ele escolha para rimar com a do fim de outro. As rimas são importantes porque ajudam a gente a decorar a letra do hino. Além disto, no estilo de poesia do começo do século XX, os poetas usavam rimas para marcar certa regularidade musical dos versos. 3. Acompanhar o ritmo da música. A música do hino já existia quando a letra foi escrita. Assim, o autor teve de escrever versos que, abre aspas, casassem, fecha aspas, com a música. Isto é, teve de criar correspondência entre as sílabas dos versos e as notas da composição musical. Para fazer ideia da dificuldade de conseguir isto, tome, por exemplo, a primeira estrofe, que deveria ter 4 versos de 10 sílabas. Os poetas não contam as sílabas como são escritas, mas sim como elas soam. Por exemplo, o segundo verso começa com 2 sílabas escritas, de-um, mas o poeta as conta como se fossem uma só, porque elas podem soar unidas, de um. Além disso, para ele, a última sílaba de um verso é sempre a última tônica, a sílaba mais forte de uma palavra. Uma ou 2 que venham depois desta, no verso, não são contadas. Essa maneira de contar sílabas é a métrica, a maneira como os poetas medem em sílabas o comprimento de um verso. Examine a transcrição da primeira estrofe abaixo. Ou, 1, vi, 2, rão, 3, doi, 4, pi, 5, ran, 6, sílaba tônica, gaás, 7, mar, 8, gens, 9, plá, 10, sílaba tônica, cidás, de-um, 1, po, 2, voe, 3, rói, 4, coô, 5, brá, 6, sílaba tônica, do, 7, re, 8, tum, 9, ban, 10, sílaba tônica, t, eo, 1, sol, 2, dá, 3, li, 4, ber, 5, dá, 6, sílaba tônica, deem, 7, rai, 8, os, 9, fu, 10, sílaba tônica, gidos, bri, 1, lhou, 2, no, 3, céu, 4, dá, 5, pá, 6, sílaba tônica, triá, 7, nes, 8, sens, 9, tan, 10, sílaba tônica, t. Cada grupo de letras numerado forma uma única sílaba, abre aspas, poética, fecha aspas. Na estrofe acima também aparecem em tipos negritos itálicos, letras mais escuras e inclinadas como estas, as sílabas obrigatoriamente tônicas em cada verso, isto é, a sexta e a 10ª. A inversão da ordem das palavras às vezes facilita ao poeta essa regularidade, sem a qual a letra não acompanharia o rigoroso ritmo de marcha da música. Se quiser conferir, conte as sílabas nas pontas dos dedos a partir do mínimo. Você verá que todas as tônicas caem sempre no mesmo dedo, a sexta no mínimo e a 10ª no polegar. Mas não esqueça que as sílabas posteriores à última tônica de cada verso não são contadas. Note ainda que nem todas as estrofes do hino são metrificadas em 10 sílabas.
Faixa 8. Vocabulário. Na lista abaixo, organizada em ordem alfabética, você pode encontrar interpretações de algumas palavras da letra do hino. Brado. Palavra ou frase dita em voz muito alta, grito. Clava. Tipo de porrete para manejo com as duas mãos em combate corpo a corpo, e usado comumente por povos antigos ou primitivos. Tacape ou borduna é um tipo de clava de indígenas brasileiros. Na clava inteiriça, a ponta que o guerreiro empunha tem mais ou menos a grossura do pulso de um homem. A partir daí, a arma vai engrossando e termina maciça, pesada, arredondada, muitas vezes com saliências obtusas ou pontiagudas. Em outro tipo, essa extremidade de impacto, a cabeça, é feita de material mais pesado e duro, geralmente pedra ou metal, e encaixada ou amarrada na haste. Em algumas representações de Hércules, esse herói da mitologia grega aparece armado com pesada clava de madeira. Na Idade Média e na Antiguidade, a clava era usada para derrubar ou machucar guerreiros resguardados com escudo e armadura contra flechadas, pontaços de lança ou cortes de espada. Um golpe de clava podia causar fratura mesmo em soldados protegidos por couraça. Por isso, e como a lei da Igreja proibia aos sacerdotes católicos derramar sangue, alguns deles interpretavam o preceito como proibição de usar armas cortantes ou perfurantes, mas não as contundentes. Combatiam então armados de massa, tipo de clava curta que podia ser manejada por cavaleiros com apenas uma das mãos, enquanto a outra se ocupava do escudo e das rédeas. O naipe de, abre aspas, paus, fecha aspas, dos baralhos mais comuns de hoje mostra representações estilizadas de clavas ou massas. Colosso, tipo de estátua imponente pelas dimensões, que chegam a exceder várias vezes o tamanho natural da pessoa ou coisa representada. Esculturas colossais eram relativamente comuns já em países da antiguidade, sobretudo Egito e Grécia. A mais famosa delas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, talvez tenha sido o Colosso de Rhodes, situado na entrada do porto da colônia grega que lhe deu o nome. Essa estátua de bronze e ferro, recheada de pedras, media 30 metros de altura e representava o deus grego Hélio, personificação do sol. O metal empregado na obra fora obtido pela fundição de armas e utensílios capturados aos macedônios, que haviam tentado conquistar a cidade no fim do século IV a.C. A construção levou 12 anos para ser concluída, mas esteve de pé pouco mais de meio século, de 280 a 224 a.C., quando um terremoto a derrubou. Lembre-se de que os anos anteriores à era cristã são numerados em ordem decrescente, abre aspas, de trás para adiante, fecha aspas. Conquistadores árabes venderam as partes remanescentes em pedaços, como sucata, em 625 d.C. Não se sabe ao certo qual era a forma desse célebre colosso, porque dele não se conhece nenhum desenho ou cópia, possivelmente produzidos enquanto existiu. Uma imagem muito divulgada que o representa como gigante de pernas abertas, entre as quais passam navios, é pura fantasia, pois contradiz a matemática dos engenheiros. Uma das contradições é de proporção. Para o vão das pernas ter sido tão amplo,
O ídolo haveria de ter sido muito mais alto do que se sabe que foi. A falsa representação concebida na Idade Média e reproduzida ainda hoje originou-se provavelmente da função do monumento como marco orientador da navegação. Os marinheiros podiam avistá-lo de muito longe e identificar por ele o porto de Rhodes. Em sentido figurado, colosso pode ser qualquer coisa ou fenômeno que se distinga por excepcional tamanho, poder, intensidade ou importância. Cruzeiro, abre aspas, cruz grande, fecha aspas. Cruzeiro é o grau aumentativo de cruz, como luzeiro é o aumentativo de luz. No hino, o cruzeiro mencionado é a constelação do Cruzeiro do Sul. O capítulo Imagens e Figuras explica, nas páginas 22 e 23, por que o Cruzeiro do Sul figura no hino. Espelha, abre aspas, reflete como se fosse um espelho, fecha aspas. No hino, o poeta usou esse verbo em sentido figurado, para dizer que via correspondência, como de um reflexo, entre a futura grandeza do Brasil, política, social, econômica, cultural, e a grandeza física de seu território. Esplêndido, a rigor, aquilo que reflete ou emite luz, ou que chama atenção pelo brilho. No uso comum, porém, esse termo tem significado mais genérico e menos preciso. Aliás, como tantos outros adjetivos que servem para expressar muita admiração ou satisfação. Abre aspas, esplêndida reunião, fecha aspas. Abre aspas, dia esplêndido, fecha aspas. Nessa passagem do hino, esplêndido é sinônimo de admirável, de excelente. Flâmula, bandeira pequena, estreita e alongada, às vezes triangular, mas que também pode terminar em duas ou mais pontas, ou mesmo denteada. As flâmulas vêm sendo usadas há séculos para comunicação por sinais, principalmente entre navios. O termo é um diminutivo de flama, abre aspas, chama, fecha aspas, porque quando tremula ao vento, esse tipo de bandeirola lembra a chama de uma vela, tanto pela forma quanto por ser vistosa e sensível ao vento. Já em sentido mais genérico, flâmula pode designar qualquer bandeira. Florão, ornamento em forma de flor. Variados tipos de florão têm sido usados em arquitetura para adornar frisos, faixas coloridas ou em relevo, que ornamentam beiradas ou contornam uma sala no ângulo de junção da parede com o forro. Os florões mais comuns são moldados em gesso, outros são esculpidos ou produzidos em outros processos. Há também florões de pedras e metais preciosos, em peças de ourivesaria como coroas e diademas, tipos de coroas mais leves e abertas em cima. Como no hino, o poeta compara o Brasil a um florão que fulgura. Essa alusão a brilho sugere que ele estivesse usando a palavra para descrever o Brasil como uma joia engastada na América, e que o continente, no mesmo sentido figurado, também é preciosidade. Formoso, que chama atenção pela beleza ou harmonia das formas. No hino, a expressão alude às constelações, as belas formas assumidas por grupos de estrelas no céu noturno do Brasil. Nessa configuração, o poeta notará que sobressai o Cruzeiro do Sul. Fúlgidos, que tem fulgor, isto é, luz própria ofuscante, que se acende abruptamente, como a de um relâmpago. Fulgor, em latim. No senso genérico, fúlgido pode descrever qualquer coisa que emita luz intensa. Fulguras, abre aspas, produzes fulgor, fecha aspas. Veja fúlgidos acima. Garrida, vistosa, alegre. Garrir significa, abre aspas, tagarelar com excitada alegria, fecha aspas.
Uma cor garrida é a que chama atenção como se falasse animadamente. Imagem semelhante, mas um tanto depreciativa, é, abre aspas, cor berrante, fecha aspas. Gentil, a rigor de boa linhagem, descendente de gente distinta, que aprendeu com antepassados ilustres as maneiras e os princípios próprios da gente culta. Por exemplo, gentil homem é sinônimo de fidalgo ou de cavalheiro. A origem desse adjetivo remonta à antiga Roma, onde cada clã, conjunto de famílias com antepassados comuns, na classe dominante dos patrícios, era chamada de gens. O segundo nome de Caio Júlio César, por exemplo, indica que o imperador pertencia à secular gens Júlia. Mãe gentil, no hino, é a mulher de família que passa aos filhos qualidades morais provadas e cultivadas numa linhagem tradicional de muitas gerações. A expressão é tirada do poema Hino Constitucional Brasiliense, escrito por Evaristo da Veiga em 1822, para saudar a proclamação da independência. A quadra inicial é: já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Essa quadra e algumas outras que Dom Pedro I selecionou do poema formariam a letra do que é hoje o hino da independência, mas que se cantava como hino nacional nos primeiros anos do Império. Idolatrada, venerada com o mesmo sentimento de adoração que muitos adeptos de diferentes religiões devotam a seus ídolos. O termo aqui é empregado como hipérbole, figura de estilo que explora o efeito de exagero. Ao dizer que a pátria é, abre aspas, idolatrada, fecha aspas, o poeta indica de modo figurado que, em certa medida e em certos aspectos, como fidelidade e reverência, o patriotismo se compara à devoção religiosa. Impávido, sem pavor, que não sente medo, destemido, que enfrenta perigos sem alarmar-se. Ipiranga, o riacho junto ao qual Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil quando voltava de Santos para o Rio via São Paulo. No parque municipal existente no lugar, hoje parte do bairro paulistano do Ipiranga, há um monumento alegórico de colossais figuras em bronze comemorativo da independência. Anexo ao parque funciona o Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Lábaro, insígnia militar e talismã do imperador romano Constantino I, depois que ele se converteu ao cristianismo. O lábaro era um estandarte quadrado de seda púrpura, tom entre roxo e vermelho, bordado em ouro e pedraria. Pendia de uma haste atravessada em cruz, perto da ponta de uma longa lança dourada, que um soldado portava apontada para o alto. No topo da lança, provavelmente inscrita no estandarte, uma grinalda de ramos de louro, lavrada em ouro, contornava este monograma sagrado, X com um P no centro. O monograma é chamado de Shiro, nome que se pronuncia mais ou menos, abre aspas, Kiro, fecha aspas, porque formado pela sobreposição das duas primeiras letras do nome Cristo em grego. A letra X, Xi, pronúncia aproximada Ki, tem valor aspirado que se assemelha ao RR carioca na palavra carro, ou também ao C desta mesma palavra, porém mais aspirado. P, ro, que se pronuncia quase como um italiano diria ro, tem valor de R trilado, embora mais brando quando no meio de uma palavra.
É possível que a perna alongada do P indique que na formação do monograma se tivesse empregado originalmente a grafia anterior de P, que era mais ou menos assim: I maiúsculo com acento circunflexo. O Chi-Rho subsiste hoje como um dos emblemas milenares da Igreja Católica. Límpido, transparente como água da fonte. Poetas romanos usavam o termo linfa, plural linfae, como sinônimo de aqua, abre aspas, água, fecha aspas, porque as linfae identificadas com as ninfas, ninfae, eram divindades das fontes. Daí também as palavras limpa e linfa. Novo Mundo. O continente americano, assim chamado pelos europeus antes de generalizar-se nos mapas o nome América. Por exemplo, na peça A Tempestade, de William Shakespeare, dramaturgo inglês que viveu algumas décadas após o descobrimento da América, a heroína Miranda refere-se ao continente como, abre aspas, Brave New World, fecha aspas. A expressão shakespeariana se tornaria famosa, sobretudo séculos depois, como título irônico de um romance satírico de Aldous Huxley, traduzido como Admirável Mundo Novo. Aliás, porém, Shakespeare deve ter empregado o brave no mesmo sentido da palavra latina da qual proveio, bárbaros, abre aspas, bárbaro, fecha aspas, abre aspas, inculto, fecha aspas, abre aspas, rústico, fecha aspas. De bárbaros advieram para o português termos como bravio e desbravar, pelo que uma tradução mais apropriada de Brave New World poderia ter sido, abre aspas, Bravio Mundo Novo, fecha aspas. Ostentas, abre aspas. Exibes de modo a chamar a atenção, fecha aspas. Ostentar deriva do latim ostentare, que por sua vez proveio de uma expressão que significava, abre aspas, estender à frente, fecha aspas. Abre aspas, exibir, fecha aspas. O os é vestígio do prefixo obs, uma variante de ob, que denota, entre outras, a ideia de, abre aspas, à frente, fecha aspas, e subsiste assim em palavras como obstáculo e obstruir. Pátria. Esta palavra tem origem na expressão latina terra pátria, abre aspas, terra paterna, fecha aspas. Veja comentários sobre o último estribilho do hino nas páginas 24 a 26. Penhor. Coisa retida em garantia do pagamento de uma dívida, do resgate de um compromisso. No hino, o penhor dessa igualdade é a garantia, a certeza de que o Brasil seria igual às outras nações livres. Plácidas, serenas, aprazíveis. Plácido tem a mesma origem da palavra prazer, no sentido de contentamento calmo, não perturbado por insatisfações. Resplandece, abre aspas, reluz, fecha aspas, abre aspas, brilha muito, fecha aspas. Veja o verbete esplêndido na página 14. Retumbante, que ressoa longe em tom grave como do trovão distante. A palavra deriva da mesma onomatopeia que deu origem a tumulto, tombo, originalmente queda com estrondo oco, e tumba, por causa do timbre cavernoso do som dentro dela. Onomatopeia é formação de palavra por imitação de algum som associado ao que ela designa. Salve. Esta palavra não é do modo imperativo do verbo português salvar, mas sim do verbo latino salvere,
abre aspas, gozar de boa saúde, fecha aspas, abre aspas, estar são, fecha aspas. Entre amigos romanos, salve era um cumprimento que se poderia traduzir como, abre aspas, tenha saúde, fecha aspas. Ainda hoje, saudar, que literalmente equivale a fazer votos de saúde, é sinônimo de cumprimentar. Na letra do hino, salve é sinônimo cerimonioso de viva, expressão equivalente e que teve origem na mesma linha de ideias. Seio. Esta palavra provém do latim sinus, abre aspas, curva, fecha aspas. Daí sinuoso, e por extensão, abre aspas, dobra, fecha aspas. Abre aspas, vão, fecha aspas. Abre aspas, sulco, fecha aspas. Abre aspas, recesso, fecha aspas. Abre aspas, cavidade, fecha aspas. Abre aspas, oco, fecha aspas. O médico chama de seios frontais ou seios nasais certas cavidades internas do crânio na região da fronte ou do nariz. Para referir-se aos seios como proeminências do busto de mulher, em geral ele usa o termo mamas, do latim no singular mama. Mas no hino a palavra seio aparece com um terceiro significado menos conhecido. Na antiga Roma, sinus era também o nome de uma prega da roupa na região do peito. Nessa dobra, semelhante à tipóia, a mãe podia acomodar seu bebê sem ocupar tantos braços. Nas duas vezes em que aparece na letra do hino, portanto, o termo seio sugere acolhimento maternal, afetuoso e resguardado. Verde-louro. Verde e amarelo, conjunto das cores principais da bandeira do Brasil. Vívido, com energia ou animação daquilo que é vivo, muito intenso, vistoso, evidente. Faixa 10. Imagens e figuras. No vocabulário, páginas 12 e 18, você deve ter percebido que o significado do hino se enriquece quando o sentido de suas palavras é bem compreendido. Mas o significado resulta ainda mais rico quando se interpretam com atenção todas as imagens e figuras de estilo do poema. Imagem em poesia é um modo especial de descrever uma coisa, ação ou ideia, como se fosse outra, diferente em alguns aspectos, embora semelhante em outros. Comparar a juventude à primavera, digamos, é uma imagem poética. Não impressiona porque, de tão usada, falta a ela originalidade. Mas justamente por ser tão comum, seu efeito é claro. A fase juvenil da vida é comparada à estação do ano porque, apesar de todas as diferenças, numa e noutra podem ocorrer certas qualidades semelhantes: vigor, animação, exuberância. Para exprimir imagens ou adorná-las, é comum o poeta usar certos modos especiais de dizer as figuras de estilo, também chamadas de figuras de linguagem, figuras retóricas, ou ainda tropos, do grego tropos, abre aspas, giro, fecha aspas, abre aspas, mudança, fecha aspas, de onde trópico, cada uma das linhas imaginárias que marcam os limites de variação anual nas inclinações aparentes do eixo da Terra, como exposta ao Sol, em sincronia com a mudança das estações. No hino nacional, o autor da letra fez uso extenso de figuras de estilo. Já no primeiro verso aparecem 3. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. 2 das 3 figuras de estilo deste famoso verso são inversões na ordem das palavras. As inversões já comentadas nas páginas 10 e 11. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, em vez de as margens plácidas do Ipiranga, ouviram. É uma figura de inversão, o hipérbato, mas a expressão do Ipiranga as margens plácidas
em lugar de as margens plácidas do Ipiranga, é um tipo especial de inversão, a anástrofe. E dizer que as margens, abre aspas, ouviram, fecha aspas, é uma prosopopeia, referência a coisas inanimadas ou a seres já falecidos, como se dotados de vida. Como os nomes sugerem, figuras de estilo são particularidades técnicas. Para entender um texto modificado por elas, não é preciso analisá-las, basta achar a lógica própria das orações e as ideias evocadas. Por que na estrofe analisada o autor não faz menção explícita ao episódio da proclamação da independência? Por que não dispensa as figuras que obscurecem o sentido dos versos? Porque sua intenção é levar o leitor ou o ouvinte a ver com formalidade, respeito e admiração esse fato de conhecimento geral. Além disso, no caso específico das figuras de inversão, havia também as razões já discutidas nas páginas 10 e 11. De um povo heróico, o brado retumbante. Neste segundo verso, que completa gramaticalmente o primeiro, o poeta descreve a exclamação de Dom Pedro, abre aspas, independência ou morte, fecha aspas, citada no poema apenas de modo indireto, como expressão de um desejo nacional. Foi como se, na voz emocionada do príncipe, todo o povo heróico do país bradasse um desafio aos portugueses que mantinham subjugado o Brasil. Abre aspas, independência ou morte, fecha aspas, pode ter sido de fato um brado no sentido literal, mas foi retumbante apenas em sentido figurado. Retumbar é ressoar em tom grave, como se dá, por exemplo, no trovejar distante. Veja o verbete retumbante na página 17. Por um fenômeno de física, o efeito Doppler-Fizeau, todo som parece mais grave se ouvido à distância. À medida que um carro ou avião se aproxima do observador, o ronco do motor soa mais agudo, e à medida que o veículo se afasta, o ruído parece não apenas mais baixo em volume, como também mais grave. Pelo mesmo efeito, o ribombo do trovão distante lembra o som de tambores em surdina. Mas quando o raio cai perto, o trovão que o acompanha estrala, tem som agudo, rascante, como se rasgasse o ar. Assim, para retumbar, mesmo sem ecoar, um grito tende a alcançar longa distância. É a esse alcance em sentido figurado que o poeta se refere ao empregar o termo retumbante. A independência do Brasil foi acontecimento político importante que produziu efeito longe no Brasil, em Portugal e em outros países. Hoje se poderia dizer, numa figura semelhante comum da linguagem jornalística, que o evento, abre aspas, repercutiu, fecha aspas. Note que a partir daqui, neste capítulo, o comentário de cada trecho do restante do hino virá sempre após a transcrição do bloco de versos analisado. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Com a independência, muita coisa mudaria no Brasil. Os brasileiros iriam agora trabalhar para produzir o que interessasse a eles, não aos portugueses. O dinheiro dos impostos passaria a ser gasto aqui, em vez de mandado para Portugal. Muitas outras mudanças acompanhariam essas. O Brasil iria viver nova fase histórica, tão diferente da anterior quanto o dia difere da noite. Como as condições para esse novo estado de coisas sobrevieram repentinamente, o poeta usa esta imagem no hino, quando compara a libertação a um prodigioso e instantâneo rebrilho do sol. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Uma vez independente, o Brasil se tornava igual a outras nações livres, inclusive Portugal.
A nação tinha assegurado essa igualdade com braço forte. Isto é, tinha conquistado a certeza, a garantia, o penhor de tal igualdade até com o recurso das armas. De fato, forças brasileiras derrotaram tropas portuguesas que ainda tentariam, por algum tempo, restabelecer o domínio colonial depois de proclamada a independência. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Aqui o poeta se dirige à liberdade como se esta fosse uma pessoa. Ó liberdade! Trata-se de outra figura de linguagem, a apóstrofe, tipo especial de personificação. Em sua maior parte, a letra do hino é apostrofada, com referências diretas ao Brasil personificado, ora como figura masculina, ora feminina, a pátria. Em teu seio a liberdade significa, abre aspas, dentro de um estado de plena liberdade, fecha aspas. Uma vez na condição de povo livre, abre aspas, no seio da liberdade, fecha aspas, os brasileiros se animariam a defender sua independência com a mesma resolução com que a conquistaram, isto é, a própria liberdade que eles desfrutam os encoraja a recorrer às armas, se necessário, em defesa dela. Figuradamente, com esse mesmo ânimo, eles se dispõem até a expor o peito ao inimigo, em desafio à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve! Neste estribilho, parte repetitiva do poema, é a pátria que pela primeira vez aparece personificada em apóstrofe. O poeta a saúda como uma pessoa amada e respeitada. Veja no vocabulário os verbetes idolatrada e salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Esta estrofe tem sido interpretada como referência à tradição cristã da nação brasileira. O amor fraterno de cada ser humano pelos semelhantes e a esperança na redenção do homem, na capacidade de ele salvar-se da própria maldade, são temas básicos do ensinamento cristão. Por sua forma de cruz, que simboliza o cristianismo, o Cruzeiro do Sul inspira e lembra ideais cristãos. Na linguagem do poema, é como se esses ideais descessem do céu à terra, transportados na luz das estrelas da constelação. De fato, o sentimento cristão dos brasileiros tem raiz na própria origem da nação. A imagem da cruz, símbolo da fé cristã, chegou ao Brasil literalmente nas velas dos navios de Pedro Álvares Cabral. A princípio, os portugueses deram à terra recém-descoberta o nome de Ilha de Vera, abre aspas, verdadeira, fecha aspas, cruz. No lugar do primeiro desembarque, instalaram uma cruz e celebraram missa junto a ela. Mais tarde, quando começaram a perceber que a região descoberta era muito mais do que apenas uma ilha, mudaram-lhe o nome para Terra de Santa Cruz. Tal fervor religioso estava ligado historicamente ao espírito nacional lusitano, pois contribuíra para a própria independência de Portugal. Nas guerras contra os mouros, nome genérico de muçulmanos do norte da África, que durante séculos dominaram povos ibéricos, o moral dos portugueses apoiou-se decisivamente no patriotismo e na fé cristã. A colonização portuguesa passou ao povo brasileiro essa conjugação de dois sentimentos poderosos, de nacionalidade e religião. Mas o orgulho do poeta pelo céu noturno do Brasil talvez haja tido ainda outra razão. O Cruzeiro do Sul não pode ser visto na maior parte do hemisfério norte, nem em lugar algum da Europa. Por isto,
Essa notável constelação representa a diferença mais evidente entre o céu do Brasil e o de Portugal. Salientar que o Brasil tem céu diferente foi um modo de valorizar as coisas próprias de nosso país, reafirmar de forma simbólica e poética que, após a independência, o Brasil começava a ser ele mesmo, deixava de ser parte da Europa, o continente dos colonizadores que antes nos haviam dominado. Tal ideia estava na linha de pensamento dos republicanos que, ainda antes de escrito o poema, já tinham incluído o cruzeiro na bandeira nacional e no emblema das armas da República. De certo é com intenção semelhante que o Cruzeiro do Sul figura também nas bandeiras de duas outras ex-colônias europeias do hemisfério sul, a Austrália e a Nova Zelândia. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Assim como é vasto em território e possuidor de outros dotes naturais grandiosos, o Brasil é também poderoso e, porque poderoso, destemido, impávido. Gigante e colosso são sinônimos. Repetir sinônimos, como aqui, é recorrer a uma figura, o pleonasmo, para efeito de métrica ou ênfase. Pleonasmos são comuns em poesia, discursos e textos de conteúdo emotivo. Olhando para o futuro, o poeta via, como refletida num espelho, a mesma grandeza que o Brasil já mostrava em seu tempo. E o teu futuro espelha essa grandeza é um modo figurado de o poeta exprimir que, assim como em seu tempo o Brasil já era grande por seus dotes naturais, um gigante pela própria natureza, futuramente ele o será também em outros aspectos. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Entre outras, abre aspas, mil, fecha aspas. Terras que ele poderia adorar, o poeta escolhe o Brasil, sua pátria amada. Aqui, o número 1000, naturalmente, é outra figura, hipérbole, que explora o efeito do exagero, usada no sentido de, abre aspas, muitas, fecha aspas. Abre aspas, numerosas, fecha aspas. Ocorre ainda hipérbole na expressão terra adorada, que aqui significa, abre aspas, país muito amado, fecha aspas. Aliás, dizer, abre aspas, terra, fecha aspas, em vez de, abre aspas, país, fecha aspas, também é uma figura, a metonímia, referência a coisa ou pessoa não pelo nome dela, mas pelo de um de seus atributos, uma das partes ou algo a ela associado. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Para entender a expressão mãe gentil, veja o verbete gentil na página 15. Já o termo, abre aspas, pátria, fecha aspas, provém do latim pátria, que, por sua vez, é a elipse da expressão terra-pátria. Abre aspas, terra paterna, fecha aspas, ou, abre aspas, terra dos pais, fecha aspas. Elipse é uma figura que consiste em omitir uma ou mais palavras numa oração ou expressão, sem privá-la do significado. O termo omitido ou sua ideia ficam subentendidos. Na versão livre do hino, páginas 7 e 9, os termos entre colchetes indicam elipses empregadas pelo poeta em combinação com outras figuras, para efeitos de métrica e estilo. Na expressão latina, pátria é um adjetivo que, por efeito da elipse, se converte em substantivo. Mudar assim a classe gramatical de uma palavra é o que os gramáticos chamam de derivação imprópria. Muitos substantivos são, na verdade, expressões formadas por um adjetivo explícito
e um ou mais substantivos, abre aspas, ocultos, fecha aspas, ou subentendidos por elipse. Exemplos: alimento, doce, o aspecto verde da vegetação, uma faca peixeira, muitas tiras de papel, serpentinas, abre aspas, que lembram serpente, fecha aspas. Quando falavam em, abre aspas, terra dos pais, fecha aspas, os romanos não se referiam a, abre aspas, terra do pai e da mãe, fecha aspas, como a tradução sugere. Abre aspas, pais, fecha aspas, no caso, é plural de, abre aspas, pai, fecha aspas, no sentido de sucessão patrilinear, isto é, a linhagem de antepassados formada pelo pai, mais o pai do pai e daí para trás. Hoje, com o reconhecimento da igualdade de direitos e deveres entre homem e mulher, a responsabilidade pelos descendentes cabe ao casal, não apenas ao pai, mas a mudança de costumes e leis não suprime, no termo pátria, a ideia de tradição. Tradição de uma palavra latina associada a tradere ou transdere, abre aspas, entregar, fecha aspas, é a transmissão de bens materiais, conhecimento e valores morais, abre aspas, de pai para filho, fecha aspas, de uma geração para outra. Assim, a pátria é como uma herança, não apenas a herança do território nacional, mas também de todo o patrimônio cultural, língua, artes, ciências, tecnologia, domínio do uso prático do conhecimento científico e, principalmente, a organização social. Isto é, a maneira como as pessoas lidam umas com as outras, negociam, colaboram, repartem o produto do trabalho coletivo, distribuem entre si as obrigações e os direitos de cada uma e escolhem ou consentem seus governantes. Tudo isso se faz segundo costumes e leis que, na maior parte, já encontramos estabelecidos ao nascer. Por toda essa importância, o termo pátria aparece 7 vezes no hino. Neste estribilho final das 2 partes do hino, o poeta diz que os brasileiros de cada geração, os filhos deste solo, recebem da pátria toda essa herança cultural, como os filhos da mulher dedicada e virtuosa recebem dela ensinamentos e cuidados. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Estes versos comentam a vantajosa situação geográfica do Brasil, evidente nos mapas. O berço esplêndido é a ampla região abrangida por seu território. A referência ao mar sugere a importância de nossa extensão litorânea. Por exemplo, a vantagem econômica dos portos, transporte pesado de mercadorias em grande quantidade e longa distância, como de cereais, petróleo ou minérios, custa menos quando feito por navio. Outra vantagem de um país ter costas oceânicas é o acesso a riquezas marinhas, como a pesca, ou de como a tecnologia moderna de exploração submarina também poder extrair petróleo e minérios valiosos da plataforma continental, que é a beirada do continente encoberta por água relativamente rasa. A luz do céu profundo é uma referência à latitude do país, sua posição em relação aos polos do planeta. Cortado pelo Equador e com a maior parte de seu território situada numa faixa tropical, o Brasil é uma das áreas mais ensolaradas do mundo. A luz intensa que se difunde no céu brasileiro e realça o colorido de tantas paisagens sempre causou admiração, sobretudo aos estrangeiros vindos de regiões menos iluminadas.
Além de embelezar paisagens, o sol dos trópicos favorece abundância e diversidade nas formas de vida vegetal e animal, principalmente por sustentar a extensão e a densidade das florestas. Daí o poeta ver o Brasil como um ornamento, florão do continente. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, abre aspas. Nossos bosques têm mais vida, fecha aspas. Abre aspas, nossa vida, fecha aspas. No teu seio, abre aspas. Mais amores, fecha aspas. O poeta continua a elogiar as belezas naturais do Brasil, que ele considera superiores às da mais vistosa, garrida das terras do mundo, e cita, para acentuar essa opinião, versos do poeta brasileiro Antônio Gonçalves Dias, 1823 a 1864. As expressões entre aspas são do poema romântico Canção do Exílio, que Gonçalves Dias escreveu em 1843 para exprimir a saudade que sentia do Brasil. Naquele ano ele vivia em Portugal, jovem estudante pobre da Universidade de Coimbra. Os versos citados sugerem que, assim como os bosques do Brasil têm mais vida, também a vida dos brasileiros tem mais sentimento. A sensibilidade é traço do ethos, caráter nacional brasileiro. Abre aspas, nossa vida, fecha aspas, no teu seio tem, abre aspas, mais amores, fecha aspas. Significa que, no modo brasileiro de existir e sentir, a vida é mais rica em afeto, anela mais do que amar. Do mesmo modo como antes se referiu ao seio da liberdade personificada, veja seio no vocabulário, o poeta refere-se ao seio da pátria, igualmente personificada, a quem ele saúda no estribilho seguinte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve! Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Depois da repetição do estribilho, o poeta exorta a que se veja na bandeira do Brasil, lábaro estrelado, um símbolo de amor perpétuo. Referir-se à bandeira como lábaro é um modo de sugerir que ela deve ser vista com o mesmo sentimento de reverência que uma insígnia sagrada pode inspirar na gente religiosa. Veja no vocabulário, página 16, o verbete lábaro. O conjunto das cores verde e amarela deve lembrar dois sentimentos: orgulho do passado glorioso, com suas lutas heróicas, mas também desejo sincero de viver em paz com outras nações. Cada um desses sentimentos deve complementar o outro num conjunto, do mesmo modo como, unidos, o verde e o amarelo assumem significado que não possuem quando isolados. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Dirigindo-se ao Brasil personificado, o poeta reafirma que se por alguma razão justa o país tiver de ir à guerra, se ergues da justiça a clava forte, então se pode ter certeza de que todos os brasileiros tomarão parte na luta, nenhum deles fugirá a ela, porque aquele que ama sua pátria não teme morrer na defesa dela. Os dois estribilhos finais da primeira parte repetem-se no encerramento do hino. Faixa 12. Origem histórica do hino. Em 1822, quando Dom Pedro proclamou a independência, nem o Brasil nem nenhum outro país tinha hino nacional oficializado. Mas, em 1825, o governo da Inglaterra legalizou como hino britânico uma canção patriótica do século XVII, God Save the Queen, abre aspas, Deus salve a rainha, fecha aspas, também cantada segundo o sexo do monarca, como God Save the King,
abre aspas, Deus salve o rei, fecha aspas. O exemplo foi logo muito imitado, a ponto de, em certa época, embora com outra letra, o hino da Alemanha ter sido a mesma música do hino inglês. A confusão persistiu mesmo durante toda a Primeira Guerra Mundial, conflito em que os dois países eram ardorosos inimigos. A Alemanha só adotaria outra música em 1922. Nos primeiros anos do período imperial brasileiro, parece que se cantava como, abre aspas, hino nacional, fecha aspas, o hino constitucional brasiliense, poema do jornalista Evaristo Ferreira da Veiga, musicado pelo maestro Marcos Portugal. Nos programas oficiais, porém, logo passaria a ser mais ouvido o hino imperial e constitucional, composição do próprio imperador. A letra era uma seleção de quadras alusivas à independência, tiradas por Dom Pedro I, do mesmo poema de Evaristo da Veiga. Essa segunda obra está oficializada hoje como Hino da Independência. Em 7 de abril de 1831, a resistência a seu modo autoritário de governar forçou Dom Pedro I à abdicação. A partir daí, deixou-se de ouvir em cerimônias oficiais o hino de autoria do ex-imperador, que nos anos anteriores se tornara muito impopular. Alguns historiadores acham até que a música do hino atual é a mesma que Francisco Manuel da Silva compôs para festejar a abdicação e que teria sido executada pela primeira vez 6 dias após a renúncia. Mas há dúvidas. A letra do tal hino comemorativo da abdicação era um rebuscado poema do juiz Ovídio Saraiva de Carvalho e Silva, intitulado Hino ao Grande e Heróico dia 7 de abril de 1831. A métrica dessa poesia, porém, quadras de 7 sílabas, não casa com a música do hino de hoje. Fosse como fosse, parece certo que, com ou sem letra, ou cantada em diferentes versões, essa música de Francisco Manuel da Silva já era executada como hino nacional em solenidades oficiais nos primeiros anos do Segundo Reinado, 1831 a 1889, se abrangido o período da regência. Em 15 de novembro de 1889, uma rebelião militar depôs Dom Pedro II e proclamou a República. Nem todos os brasileiros acolheram com satisfação o novo regime. Como o imperador tivesse sido popular e benquisto, parte dos cidadãos aceitou o novo regime sem entusiasmo. Muitos tinham esperança até de ver restaurada a monarquia. Os novos governantes perceberam que era urgente levar o povo a esquecer o imperador e que assim convinha eliminar logo ou substituir tudo que lembrasse a monarquia, inclusive e principalmente símbolos como a bandeira e o hino nacional. O governo promoveu, então, um concurso para escolha de nova música para o hino. O júri encarregado de selecioná-la decidiu que a melhor composição era a do maestro Leopoldo Miguez, 1850 a 1902. Mas na noite do julgamento, que lotou o Teatro Lírico do Rio de Janeiro, o presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, contestou a escolha dos jurados e impôs sua decisão pessoal. Abre aspas, prefiro o hino velho, fecha aspas, teria resolvido ele. Nessa mesma noite, 20 de janeiro de 1890, ali no próprio teatro, Deodoro assinou o decreto pelo qual se oficializava como hino nacional a composição de Francisco Manuel da Silva. Contudo, a obra de Miguez não ficou sem prêmio, pois o governo a adotaria como hino da proclamação da República, condição que conserva até hoje. Quase 20 anos depois, em 1909,
Outro concurso público resultou na escolha dos versos de Duque Estrada como letra do hino nacional. Ainda assim, o poema só se oficializaria com pequenas alterações do próprio autor, 13 anos depois, por decreto baixado em 6 de setembro de 1922, véspera do centenário da independência. Francisco Manuel da Silva viveu de 1795 a 1865. Duque Estrada, de 1870 a 1927. Portanto, embora famosos sobretudo pela parceria na criação do hino nacional, o poeta e o maestro nunca se conheceram. Faixa 13. Algumas obrigações legais. O texto deste capítulo apenas cita, sem transcrição literal, obrigações determinadas pela Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971. É obrigatório o ensino do canto e da interpretação da letra do hino nacional em todas as escolas públicas ou particulares de 1º e 2º graus, artigo 39. Ninguém poderá ser admitido em cargo público sem conhecer o hino nacional, artigo 40. Durante a execução do hino nacional, todos os presentes devem manter-se de pé e em atitude de respeito. Os civis de sexo masculino com a cabeça descoberta e os militares em continência, prestada segundo os regulamentos a que estiverem sujeitos. Quem não estiver cantando, por não lhe ser permitido ou possível na ocasião, deve conservar-se em silêncio. Nenhuma outra forma de saudação é permitida em tal circunstância. Artigo 30, inclusive o parágrafo único. É proibido executar o hino de forma incompleta, salvo em continência ao Presidente da República. O poema deve ser cantado sempre por inteiro, mas, na música desacompanhada de canto, não se repete a primeira parte, que é igual à segunda. Artigo 24, 4º e 5º. É também proibida a execução do hino em qualquer outro arranjo vocal que não o do maestro Alberto Nepomuceno, 1864 a 1920, ou em arranjo instrumental não autorizado pelo Presidente da República. Artigo 34. Quando executado em grupo vocal, o hino deve ser cantado por todos os participantes ao mesmo tempo e no mesmo tom. Artigo 24, 3º. O hino pode ser executado em reuniões cívicas ou religiosas, estas quando ligadas a evento ou comemoração de ordem patriótica, no início ou no fim das transmissões diárias das emissoras de rádio ou televisão, ou em qualquer manifestação de regozijo coletivo. Artigo 25, parágrafo 3º. O cerimonial que regula a ocasião determina se a execução do hino deve ser apenas instrumental, a música tocada por um instrumento, por conjunto ou orquestra, ou vocal, canto, com ou sem acompanhamento instrumental. A escolha entre essas diferentes formas de execução, porém, será livre apenas em caso de a reunião não estar subordinada a nenhum protocolo oficial. Artigo 25, 2º, parágrafo 1º. Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar. Editado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Nouil para cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida venda, reprodução e comercialização. Lido por Carolina Moreira Lima em março de 2011. Nome do livro: O Hino Nacional Brasileiro. Autor: Aldo Pereira. Copyright: Aldo Pereira.
Editora Grifo, Cidade, Rio de Janeiro, ano 1995. Editado por Danilo Romaro.